O rei Charles transferiu oficialmente o título histórico de Duque de Rossi para a princesa Catherine. O anúncio surpreendente chegou por trás das portas fortemente guardadas do Palácio de Buckingham sem qualquer aviso prévio. O decreto assinado também lhe concedeu vários outros títulos escoceses proeminentes e de grande tradição. Essa única frase mudou completamente o equilíbrio de poder dentro da antiga monarquia britânica. Colocou o futuro da coroa diretamente em suas mãos, antes mesmo que o público percebesse. Catherine segurava o documento lacrado da nomeação e lia atentamente o último parágrafo em seu escritório particular. Seus dedos apertaram o pesado pergaminho antes que ela silenciosamente baixasse a página para o colo. Ela olhou para o príncipe William, percebendo o imenso peso constitucional de sua nova posição. Ela agora era oficialmente nomeada regente real e guardiã da coroa da Grã-Bretanha. Essa autoridade formal permitia que ela agisse em nome do rei durante qualquer crise futura. Isso a colocou muito além de simples deveres cerimoniais e a tornou responsável pela estabilidade institucional. William a observou ler o documento, sua descrença lentamente se transformando em uma resolução silenciosa e protetora. Um profundo orgulho o invadiu, mas também um medo maternal natural. Ele lhe disse que milhões veriam essa nomeação como prova de absoluta confiança pública. Contudo, ele sabia que várias pessoas dentro do palácio veriam sua ascensão como uma ameaça. O príncipe de Gales compreendia que sua esposa se interpunha entre o futuro e aqueles que o desafiavam. O rei Charles já havia pago um preço pessoal muito alto por tomar essa decisão crucial. Segundo um arquivo confidencial do palácio, a mão do rei tremia visivelmente enquanto assinava o documento. Ele hesitou antes de pousar a caneta, sabendo que a nomeação não poderia ser facilmente revogada. Fez isso desencadearia uma enorme crise constitucional que poderia prejudicar permanentemente a monarquia. O soberano não estava simplesmente concedendo a Catarina influência temporária dentro da atarefada Casa Real. Ele estava transferindo permanentemente a confiança e a autoridade executiva diretamente para a próxima geração. Catarina então notou uma frase muito significativa, escrita perto do final do documento. Seus novos poderes de regente começariam imediatamente em vez de esperar que Guilherme se tornasse rei. A ordem escrita vinculativa foi especificamente elaborada para responder a um perigo crescente dentro do palácio. Uma segunda página lacrada na pasta aumentou o choque dos cortesãos mais graduados. Ela lhe concedia o direito de revisar nomeações importantes e intervir quando as decisões ameaçassem a continuidade. Um cortesão esperou pacientemente do lado de fora da porta enquanto ela saía segurando os documentos confidenciais. Antes que a porta se fechasse, ele recebeu uma ordem para convocar Camila sozinha ao escritório. A rainha consort desconhecia completamente a página oculta na pasta de nomeações naquele dia. Mas embora o público tenha visto a ascensão como uma honra, os membros da realeza sabiam a verdade. Sua ascensão repentina criou vencedores claros, vítimas silenciosas, e uma figura do palácio profundamente ferida. Camila jamais esperara ser destituída tão rapidamente de sua posição de influência. O verdadeiro poder dentro da família real nunca é medido apenas por títulos oficiais. Ele reside em lealdades privadas, ressentimentos não resolvidos e no silêncio entre aqueles que sabem demais. A nomeação de Catherine obrigou a família a confrontar em privado aquilo que mais temiam. Depararam-se com a fragilidade, a potencial traição, a irrelevância e a realidade de uma instituição em rápida transformação. Catherine sentiu esta intensa pressão antes mesmo de o público ter assimilado completamente as notícias da manhã. Anos de aparições públicas, extremamente disciplinadas e de estabilidade familiar, tinham-na transformado num símbolo de confiança. Esta confiança pública era extremamente importante num período de incerteza nacional e para a família real. Mas sua nova autoridade significava que ela não estava mais apenas ao lado do futuro rei. Agora ela detinha responsabilidade executiva por direito próprio dentro da nova estrutura do palácio. William notou a mudança imediata em seu comportamento durante as conversas privadas em família. Ela admitiu que ser escolhida enquanto Charles ainda reinava a deixava profundamente inquieta. Ela temia que o público interpretasse a nomeação como prova da fraqueza do rei. O príncipe respondeu-lhe com cautela, afirmando que a confiança nem sempre substitui um soberano. Sugeriu que a sua nova autoridade protegeria o rei daqueles que lhe eram mais próximos.
A rainha Camila não sentiu qualquer tipo de conforto quando a notícia chegou aos seus aposentos privados. Dispensou o seu ajudante, fechou a porta do escritório e sentou-se ao lado do seu chá frio. Compreendeu que a ascensão de Catarina não era simplesmente um plano para o futuro. Tratava-se de uma transferência de autoridade real que ocorria no presente, restringindo a sua própria. Charles levou esse mesmo medo para um encontro particular com seu filho mais velho. O rei caminhava de um lado para o outro em seu escritório, parou perto da janela e evitou o olhar de William. Proteger a coroa, disse. Ele exigia confiar em pessoas que poderiam agir contra sua família. A voz do monarca permaneceu firme, mas o longo silêncio revelou sua profunda tristeza. William então descobriu que seu pai havia começado a considerar Catherine para o cargo meses atrás. O rei havia deliberadamente mantido tanto seu filho quanto sua esposa fora das negociações. Os membros mais importantes da corte apoiaram a medida para proteger a sucessão de interferências internas. A ordem formal de sucessão decide quem herda o trono, tornando a estabilidade crucial. Catherine voltou ao decreto e notou uma linha manuscrita na margem. 2 palavras específicas se destacavam da linguagem legal oficial do documento. A tinta na página dizia, simplesmente, Incidente de Windsor, com a caligrafia de Charles. Ela perguntou ao rei o que aquelas palavras significavam durante o encontro discreto. Charles olhou para a página, fechou a pasta e se recusou a respondê-la. Para entender seu silêncio, precisamos retornar a uma única noite em Windsor. Ato privado de desafio transformou a preocupação do palácio em uma ação executiva irreversível e rápida. A crise surgiu durante uma reunião privada, quando o futuro se tornou um desafio aberto. Nenhuma câmara registrou a discussão e nenhuma ata oficial foi divulgada à imprensa. No entanto, uma frase proferida à mesa polida convenceu Charles de um perigo interno. 3 meses antes, Charles havia reunido sua família para discutir planos de emergência. O acordo visava evitar confusão constitucional durante qualquer futura crise médica. Colocava Guilherme no controle principal, enquanto Catarina administrava assuntos domésticos e públicos selecionados. No entanto, Camila quebrou a calma cautelosa da reunião com uma objeção direta. Ela se recusou a permitir que Catarina detivesse autoridade independente de seu próprio cargo de consorte. Empurrou um documento revisado pela mesa em direção aos conselheiros do rei. Ela insistiu que todas as instruções deveriam passar por seu escritório antes de chegar a Catarina. A mudança proposta parecia administrativa, mas seu efeito prático era incrivelmente brutal. Colocava a futura rainha sob o controle administrativo da atual rainha consorte. Dava ao escritório de Camila o poder de atrasar ou bloquear as decisões de Catarina. Catarina leu a página alterada em silêncio, recusando-se a demonstrar sua raiva. Naquele dia, ela liderava a apresentação de uma importante nova iniciativa da Commonwealth. Mudá-la de lugar enfraqueceu o evento e sugeriu que a rivalidade pessoal era mais importante. Mesmo assim, Anne se recusou a reagir publicamente ou demonstrar qualquer emoção diante dos convidados. Ela retornou ao seu lugar designado e cumpriu cada tarefa com perfeição. Ela preservou a dignidade da cerimônia, enquanto silenciosamente engolia a humilhação. Charles só soube toda a verdade depois que o último convidado partiu. Um alto funcionário da corte colocou o plano original ao lado da disposição dos assentos alterada. Ele explicou que o gabinete de Camila havia usado a autoridade do rei sem o seu consentimento formal. O rei olhou fixamente para os 2 documentos e compreendeu a profunda traição à sua confiança. Seu nome fora usado para resolver uma disputa privada sobre a posição na realeza. O cortesão então apresentou um e-mail documentado enviado anteriormente ao escritório de Camila. Nele era claro que a equipe dela era alertada de que a disposição oficial dos assentos não deveria ser alterada. Ela havia recebido a instrução, compreendido a regra, e mesmo assim a ignorou. Quando Charles perguntou posteriormente a Anne por que ela permanecera em silêncio, ela respondeu com estoicismo. Jamais envergonharia a coroa em público. No entanto, ela deixou claro que não permitiria que isso acontecesse novamente. Essa resposta firme ficou na cabeça de Charles enquanto ele buscava uma solução. Ele acabou reunindo Anne e Camila na mesma sala para conversarem. Não havia fotógrafos nem secretários anotando nada durante essa reunião tensa. Charles entrou primeiro, Anne o seguiu e Camila chegou por último.
Quando a pesada porta se fechou, a discussão deixou de ser sobre os lugares. Transformou-se num sério acerto de contas sobre a autoridade, humilhação e controle institucional. Charles havia escolhido uma sala de estar reservada porque a crise era constitucional. Sobre a mesa estavam o plano original da cerimônia e o e-mail de aviso ignorado. Camila falou primeiro, insistindo que agira para proteger a dignidade da família. Ela argumentou que as pessoas mais próximas de Charles deveriam ficar no centro. Acusou Anne de tratar cada pequeno ajuste como uma ferida pessoal. Disse que o palácio não podia continuar se curvando ao orgulho de uma única mulher. Sua voz permaneceu controlada, mas a intensa raiva subjacente era bem visível. Anne respondeu sem elevar a voz ou demonstrar qualquer raiva. A princesa disse que a ofensa nunca teve a ver com a sua posição. Tratava-se da autoridade soberana do rei ter sido usada sem permissão. Charles havia aprovado um acordo específico, mas outro foi imposto em seu nome. Ela olhou diretamente para Camila e deixou a grave acusação clara para todos. A insegurança pessoal foi colocada acima do dever público, e ambas sabiam disso. Charles fez a única pergunta que nenhuma das duas mulheres conseguiu evitar naquela noite. Camila sabia que a nova ordem dos assentos já havia sido oficialmente rejeitada. Um silêncio pesado e constrangedor se seguiu à sua pergunta na sala reservada. Então ela admitiu que tinha visto o aviso dos funcionários do palácio. Ela acreditava que seu marido apoiaria sua decisão assim que tudo terminasse. A confissão silenciosa teve um impacto muito maior do que uma negação categórica. Ela não havia interpretado mal as instruções. Simplesmente optou por ignorá-las. Charles tirou os óculos e os colocou lentamente ao lado dos papéis sobre a mesa. Revelou que uma transferência emergencial das funções de Estado já havia sido elaborada. A expressão de Camila mudou instantaneamente ao perceber as enormes consequências. Este encontro não foi um aviso nem uma tentativa de reconciliação familiar. A decisão já havia ultrapassado as palavras e se transformado em documentos legais concretos. Camila levantou-se da cadeira e encarou o marido pela última vez. Disse a Charles que assinar o decreto enfraqueceria sua posição. Revelaria quem realmente controlava o palácio nos bastidores. Suas últimas palavras levantaram uma questão muito mais perigosa para o soberano. Charles estava agindo sozinho, ou um círculo secreto o havia pressionado a escolher Anna. O poder real raramente se manifesta por meio de uma única ordem dramática em público. Ele se manifesta por meio de diários de linguagem jurídica e o acordo tácito dos funcionários do palácio. A engrenagem por trás da transferência de funções vinha funcionando há dias. O nome de Anna surgia repetidamente como a única resposta confiável. Charles ouvia, enquanto seu gabinete particular avaliava o enorme potencial de danos à imagem pública. Os conselheiros do rei analisavam os patrocínios, as visitas ao exterior e as cerimônias militares programadas. Uma investidura é uma cerimônia formal na qual o soberano concede honrarias ao público. O cancelamento desses eventos causaria grande constrangimento à monarquia. Substituir Camila gradualmente ao longo de vários meses simplesmente não era uma opção. O palácio precisava de alguém que pudesse assumir o cargo sem qualquer hesitação pública. A princesa Anne oferecia essa certeza absoluta aos conselheiros da coroa. Ela compreendia os limites constitucionais e evitava as controvérsias pessoais da família. Sua disciplina a tornava a escolha mais sólida, mas também representava um perigo diferente. Quanto mais confiável ela parecia, mais a remoção de Camila parecia deliberada. William recebeu o relatório em particular, e escolheu suas palavras com muito cuidado. Disse ao pai que Anne poderia facilmente estabilizar a instituição abalada. Em seguida, proferiu o aviso que Charles vinha tentando evitar a todo custo. A decisão poderia salvar as aparências, mas prejudicaria seu casamento. O futuro rei compreendia que a estabilidade da realeza muitas vezes exigia sacrifícios pessoais. Contudo, também sabia que algumas feridas não cicatrizavam após o anúncio. Carlos admitiu que seus conselheiros não esperavam ouvir dele. Sentia que havia falhado profundamente com ambas as mulheres importantes. Falhou com Camila ao permitir que seu medo e insegurança crescessem sem controle. Ele falhou com Anna ao pedir que ela suportasse humilhações familiares em silêncio. O rei agora enfrentava a cruel consequência de seu longo silêncio. Proteger um relacionamento próximo enfraqueceu todos os laços da casa.
Os conselheiros então apresentaram queixas documentadas de diversas delegações diplomáticas estrangeiras. Seus relatos escritos descreviam mudanças de última hora e instruções confusas do gabinete de Camila. A disputa pelos lugares marcados não foi uma discussão familiar isolada. Ela apenas expôs um padrão operacional que eles não podiam mais ignorar. Anne concordou em servir, mas somente após fazer uma exigência rigorosa. Nenhuma declaração oficial poderia sugerir que ela havia buscado ativamente um novo cargo. Ela aceitaria a responsabilidade, mas não aceitaria a vitória. Antes do amanhecer, a lista revisada da família real foi distribuída aos membros mais importantes da Casa Real. Um dos destinatários imediatamente enviou o documento à equipe particular de Camila. Ao nascer do sol, a decisão já não se restringia à sala de reuniões. Camila começou a desmantelar a vida pública que havia construído ao longo de décadas. O sinal mais brutal da perda de poder foi sua agenda vazia. Compromissos que levavam seu nome a meses desapareceram um a um. Foram sistematicamente substituídos pelo nome da Princesa Anne na agenda. Discursos foram redistribuídos, briefings removidos, e membros da equipe com quem ela tinha familiaridade foram imediatamente realocados. Pela primeira vez, Camila viu a monarquia continuar funcionando sem precisar de sua presença. Ela permaneceu sentada em seu escritório em silêncio enquanto os arquivos desapareciam. Ela observou sua secretária particular levar embora os pesados dossiês. Esses arquivos oficiais continham agendas e notas de contexto para os compromissos reais. Sem eles, ela não tinha mais as informações necessárias para representar a coroa. Essa perda tornou a transferência real de uma forma muito física. Camila passou o dedo sobre os compromissos riscados em sua agenda. Uma visita ao hospital, almoço diplomático e uma homenagem militar haviam desaparecido. Cada evento a conectava ao papel público que ela tanto valorizava. Ela havia suportado décadas de suspeitas para chegar ao centro do poder. Agora, uma manhã tranquila desfez todas as provas de suas lutas. Ela perguntou à sua secretária se ainda havia alguma responsabilidade oficial sob seu controle. A secretária hesitou antes de explicar que restava apenas o contato privado com instituições de caridade. Isso significava que ela podia apoiar causas pessoalmente, mas não representar a coroa. Essa nítida distinção feriu profundamente o que lhe restava de propósito. Ela ainda podia se importar, mas não tinha autoridade oficial para respaldá-la. A divisão rapidamente se aprofundou dentro de sua própria equipe doméstica, e um assessor de longa data recusou-se a ser transferido para a equipe de Anne e pediu demissão. Ele afirmou que a lealdade pessoal não podia ser transferida como um diário. Outro assessor aceitou o novo cargo sem qualquer protesto ou hesitação. Camila ouviu ambas as decisões e compreendeu o que elas revelavam sobre sua posição. Até mesmo as pessoas ao seu redor estavam priorizando a sobrevivência da instituição. Charles enviou um bilhete manuscrito pedindo-lhe que o encontrasse em particular. O rei não enviou uma convocação formal por meio de sua equipe. Ele mesmo escreveu o pedido na esperança de que um toque pessoal funcionasse. Camila leu o breve bilhete uma vez e o deixou completamente sem resposta. Seu silêncio era o único controle que sentia ainda ter. Ana soube que o bilhete permanecia intocado na mesa de Camila. A princesa compreendeu que cumprir essas obrigações em silêncio era um castigo. Recusou-se a deixar que a transição institucional se transformasse numa disputa silenciosa. Antes de assumir o lugar de Camila, Ana atravessou o palácio sozinha para falar. Não pediu aos seus assessores que anunciassem a sua chegada repentina. Nenhum registro oficial preservou os detalhes do que se seguiu entre elas. Ela entrou sem a pasta oficial, nem sua autoridade real. Camila a esperava ao lado de um diário fechado preparada para uma acusação amarga. Em vez disso, Anne ofereceu algo muito mais difícil de encarar naquela manhã. Ela ofereceu a verdade nua e crua, sem a proteção dos títulos reais. Anne havia solicitado a reunião antes de assumir a importante recepção de Estado. A princesa acreditava que não poderiam avançar enquanto estivessem presas ao silêncio. Camila concordou apenas após confirmar que o rei não compareceria. Sem a presença de Charles, não haveria nenhuma proteção institucional entre elas. Desta vez, nenhuma das duas poderia se esconder atrás de procedimentos ou protocolos oficiais. Ana falou primeiro afirmando que nunca desejou as novas atribuições.
Ela não via a transição repentina como uma vitória pessoal. Cada compromisso que aceitasse carregaria o peso da perda de Camila. Contudo, ela não podia recusar quando a estabilidade da coroa estava abalada. Cadeiras vazias e visitas canceladas prejudicariam toda a instituição real. Camila ouviu atentamente e então admitiu que se recusara a dizer ao rei. Confessou que a alteração na ordem dos assentos resultava de uma profunda insegurança. O respeito que Anne inspirava no palácio parecia natural para a rainha consorte. Seu próprio lugar ao lado do rei fora construído sobre anos de resistência. Cada vez que Anne se aproximava de Charles, Camila temia a comparação. Uma das mulheres parecia inspirar confiança natural, enquanto a outra ainda se sentia vulnerável. Ana não suavizou a verdade, mas revelou algo inesperado. Ela já havia pedido a Carlos que revisasse a transferência após 3 meses. Uma revisão formal significaria que o rei reconsideraria o calendário. Ela não tinha nenhum desejo de transformar um compromisso temporário em um exílio permanente. Camila abriu a pasta de recepção e retirou as páginas inacabadas do discurso. Entregou-as a Anne e pediu que ficasse com a homenagem. O parágrafo inicial honrava Charles e não suas posições. O gesto não restaurou a confiança, mas quebrou o silêncio. Anne aceitou as páginas e Camila deixou de vê-la como inimiga. Quando Ana saiu da sala, Camila pegou o bilhete do rei. Leu sua caligrafia novamente e caminhou em direção aos aposentos privados dele. A conversa não restaurou sua autoridade, mas mudou a recepção. O mundo inteiro estava prestes a testemunhar aquela diferença sutil e poderosa. Quando Ana chegou, a transição já era um espetáculo nacional. Cada gesto físico era minuciosamente analisado pela imprensa que aguardava. No entanto, a imagem que definiu a cena não foi a de Anne sob as bandeiras reais. Foi uma fotografia tirada segundos antes das pesadas portas se abrirem. A princesa segurava o discurso manuscrito de Camila em sua mão enluvada. Seu polegar repousava sobre uma linha que nenhuma das duas mulheres optou por apagar. As emissoras interromperam sua programação normal de televisão quando a recepção de estado começou. Explicaram que Anne havia assumido uma agenda completa e definitiva. Uma recepção de estado é uma reunião formal, onde membros da família real recebem diplomatas. O evento era importante porque qualquer sinal de confusão sugeria uma monarquia enfraquecida. Anne fez uma breve pausa antes de entrar na sala lotada. Ela sabia que seu sucesso trazia consigo uma crueldade silenciosa. Se demonstrasse plena confiança, a repentina destituição de Camila pareceria justificada. Se hesitasse, a decisão do irmão pareceria incrivelmente imprudente. Os funcionários do palácio repetiam constantemente a importância da continuidade aos relatórios reais que aguardavam. Contudo, Anne compreendia que cada palavra seria comparada à de Camila. Camila assistiu à transmissão ao vivo pela televisão ao lado de Charles em silêncio. Ela ouviu Anne começar a homenagem escrita para o rei. A tristeza a invadiu misturada a um relutante sentimento de orgulho. Suas próprias palavras ainda serviam à coroa que ela amava. Charles permaneceu em silêncio, mas observava sua esposa atentamente. Ele percebeu que aquele momento emocionante a magoou profundamente. Percebeu também que Anne se recusara a apagá-la completamente. A fotografia espalhou-se pelas redes sociais, antes mesmo do fim da recepção. Um jornal de circulação nacional estampou a imagem na primeira página imediatamente como uma manchete sobre o dever que passou, mas as palavras que permanecem. A simple image mudou rapidamente o humor do público em Londres. Anne não parecia mais estar celebrando uma vitória familiar pessoal. Ela parecia estar assumindo uma responsabilidade enquanto preservava a dignidade de outra pessoa. Do lado de fora do palácio, uma multidão se reuniu sob a varanda real. Uma mulher ergueu uma placa escrita à mão com os dizeres "Serviço sem vingança". As câmeras de televisão que acompanhavam a cena rapidamente se voltaram para a reação da multidão. O público havia encontrado seu símbolo na serena contenção de Ana. Não se tratava da queda de Camila, mas sim de sua dignidade. Charles recebeu uma mensagem final após a bem-sucedida recepção de estado. Camila finalmente estava pronta para encontrá-lo e discutir o futuro do casal. O rei compreendeu que a conversa seguinte era crucial. O público já havia emitido seu veredito sobre o desempenho impecável de Ana. Mas somente Charles e Camila poderiam decidir o que restaria do casamento. O significado final da crise foi decidido longe das câmeras. Eles se sentaram, um de frente para o outro, sem nenhum conselheiro por perto.
As funções oficiais de Estado não lhe seriam devolvidas. Ana continuaria a exercê-las em nome da coroa, mas a conversa transformou a decisão num limite firme e necessário. Um limite que salvou a monarquia e ao mesmo tempo impôs responsabilidade. Carlos falou sem se esconder atrás da linguagem formal habitual do palácio. Ele confirmou que Ana manteria as funções indefinidamente, pois a coerência e a confiança deviam vir em primeiro lugar. Devolver essas responsabilidades rapidamente enfraqueceria a autoridade de seu cargo. Isso sugeriria que as regras reais poderiam ser ignoradas sem consequências. Camila ouviu em silêncio até que o marido terminasse de explicar a situação. A rainha, consorte, permaneceria ao lado do marido em privado. Participaria de um número limitado de eventos familiares privados, mas não de programas oficiais. Ela admitiu que perder a agenda era como perder sua aceitação. Anos de críticas públicas pareceram ter valido a pena suportar por aquele lugar. Agora aquele símbolo de sua luta havia desaparecido para sempre. Charles não descartou a dor dela como uma simples queixa. Ele reconheceu que a perda da sua rotina era muito real. No entanto, recusou-se a revogar a ordem assinada naquele dia. Admitiu a sua própria falha em permitir que a rivalidade entre irmãos se intensificasse. O seu longo silêncio permitiu que a insegurança se aprofundasse até quebrar a confiança. Naquela mesma noite, Anne recebeu uma mensagem manuscrita de Camila. A mensagem continha apenas 2 frases curtas e diretas. Camila pedia que ela protegesse as causas beneficentes que havia deixado. Prometia que não interferiria mais na programação. A mensagem não exigia reconhecimento público nem controle futuro. Foi o primeiro sinal de que a aceitação substituiu a resistência ativa. Anne preservou essas importantes causas beneficentes em meio à sua nova e agitada agenda. Ela se recusou a apagar o trabalho simplesmente porque a autoridade havia mudado de mãos. Sua decisão provou que a responsabilidade não exigia humilhar seu antecessor. O dever podia permanecer incrivelmente firme sem se tornar cruel com os envolvidos. A transferência tornou-se a declaração mais clara da nova monarquia de Charles. O afeto podia moldar suas vidas privadas, mas a confiança precisava ser conquistada. A autoridade oficial jamais deveria ser emprestada ou manipulada sem consentimento explícito. Quando Ana se apresentou e Camila se afastou, a coroa sobreviveu. Eles aceitaram que o dever guiado pela responsabilidade ainda pode proteger a monarquia.